Louvado seja Deus por esta oportunidade que temos de estarmos juntos novamente. Obrigado pela confiança em me passar aqui o púlpito. E por certo, hoje é dia de bênção para nós. Nada melhor do que começar o dia na casa do Senhor. Isso é mais do que um privilégio. E iniciarmos inclusive uma semana, né? Que hoje é o primeiro dia da semana. Eu quero convidar os meus queridos a nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. A partir do verso 17, nos diz assim: é a terceira viagem missionária de Paulo. Encerrava-se a partir deste momento, pós este momento, um ciclo na vida do apóstolo Paulo, e é profético este texto para a história do apóstolo Paulo, e muito especial para nós. Tem aqui lições tremendas. 20:17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, nos sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto como estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, a Ele, que é poderoso, para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram.
tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém? É emocionante um texto desse, porque nós vemos o apóstolo Paulo abrindo seu coração. Uma das características também que nós encontramos em Davi. Pessoas sensíveis, verdadeiras e que são corajosas o suficiente, independente da condição, até a posição que ocupam, abrir o coração, rasgar a alma e mostrar a verdade do sentimento. Paulo tinha desejo de estar na festa do Pentecoste em Jerusalém, pregando a palavra de Deus em Éfeso já há algum tempo, sofrendo rejeições, perseguições, acusações, calúnias entre algumas pessoas. Mesmo bem intencionado, Paulo fazia com que eles provocassem contendas entre eles, porque não conseguiam aceitar divergências e nem mesmo o confronto da verdade, porque Paulo trazia a verdade. Agora o apóstolo Paulo, nessa ansiedade, ele chama irmãos, até principais da casa do Senhor, que se reúnem, e ele faz uma declaração de despedida. Não deve ser muito confortável estar na plateia ouvindo um texto como esse, naquele momento em que Paulo dizia, principalmente por vir do apóstolo Paulo. O desejo dos irmãos era que Paulo estivesse ali entre eles por mais tempo, porque apesar das rejeições, a receptividade era maior, e os efeitos trazidos pelo poder da palavra também superavam toda e qualquer condição de desânimo no apóstolo Paulo. Nós somos especialistas em somar o desfavorável e nos direcionarmos pelo desfavorável. Nós nos esquecemos de 50 e nos lembramos de 1. 50 nos elogiaram, ou até mesmo foram amigos, estiveram do nosso lado, aceitaram de bom grado aquela palavra ou confronto trazido, em todos os âmbitos e contextos, obviamente. 1 que, por imprudência, até mesmo por um dos piores sentimentos que existe, inveja, ciúme, síndrome de rejeição interna que ele tem, traz algumas palavras fortes contra o bem que queríamos trazer, e nós guardamos aquelas palavras e nos esquecemos das demais. Quando nós lemos um texto como esse, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era capaz de superar, resiliente ao extremo, de superar e de transformar estas condições de rejeição, de maldade, talvez de olhar feio, de especulação, de olhar para pessoas brigando entre si por não aceitarem o confronto e um querendo auxiliar o outro, quando era o Espírito de Deus que poderia fazer. Paulo conseguia transformar tudo isso em bem para ele. E a motivação que ele sentia era ainda mais intensa, porque a convicção da chamada falava mais alto. A segurança que o Senhor era com ele,
da fé que ele professava, da alegria que ele sentia. Lá em Romanos, Paulo diz assim: olha, eu sei que nenhuma especulação, expectação, perseguição ou tribulação que eu passe aqui neste tempo presente se compara ao peso da glória preparada para mim. Então Paulo conseguia fazer o sincronismo correto. Ele usava estas situações adversas para colocar graxa e fazer a coisa deslizar ainda mais rápido, a máquina deslizar ainda mais rápido. Será que se nós passarmos um segundinho pensando nas nossas ações hoje, nós chegaríamos a esse denominador comum? Ou iríamos nos decepcionar conosco mesmo, porque nós somos presos aos que nos rejeitam, ou a minoria que não quer o confronto, e às vezes escravos de causas antigas, porque não conseguimos superar e enxergar o bem. Em tudo, a Bíblia diz assim, Paulo também, todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós estamos seguros que o Senhor é conosco, nós não nos prendemos aos desfavoráveis, nós nos prendemos ao Senhor, e tudo favorece o crescimento da nossa vida, em todos os âmbitos, quer seja na nossa condição familiar, na nossa situação profissional, financeira, socioeconômica, primordialmente na nossa vida espiritual. Estas condições aqui, elas nos ajudam a crescermos ainda mais. Paulo mesmo nos diz: crescei, dizendo a Timóteo, crescei na graça e no conhecimento. Nós só crescemos exercitando a fé, e só exercitamos a fé passando por provas, porque aí nós vamos nos forjando. Então um texto como esse é maravilhoso, independente da condição de rasgar o seu coração, a sua alma, ele é maravilhoso. Paulo reúne amigos, pessoas íntimas. Ele queria deixar uma palavra de conforto, uma despedida. Isto também é um sinal de moral, me permita a forma de expressão, cabeça erguida, consciência limpa, amor. Apesar de tudo que passou, o amor falava mais alto, e Paulo opta em se despedir dos irmãos e deixar a eles ainda uma palavra de ânimo. Por qualquer coisinha nós fugimos, e às vezes dizemos nunca mais. Esse termo nunca mais jamais deve ser usado, mas nós dizemos nunca mais. Desconfiamos do nosso potencial de superação e dizemos nunca mais. Mas quando vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra que não levava mágoa, ressentimento, queria sair abençoando e sendo abençoado, deixar saudade. Por onde eu passo, eu deixo saudade, ou ao contrário, ou fecho a porta. Isso em tudo. Paulo queria deixar saudade, não procurou culpado, não buscou parceria. Provas, condições são individuais para nós. Jesus, no Getsemane, ele disse orando: olha, eu sei que o Senhor pode passar de mim esse cálice, todavia eu prefiro que seja feita a sua vontade. Mas ali com ele estavam Pedro, Tiago e João, amigos íntimos do mestre, que estiveram com ele em momentos importantíssimos. Mas no instante em que ele orou no Getsemane, estes mesmos não conseguiram acompanhá-lo 100%, porque era uma hora pessoal, íntima, e nós falamos de Jesus Cristo, que sentindo a agonia, a aflição da cruz, ele clamou ao Pai: eu sei que o Senhor pode passar de mim, mas eu prefiro a sua vontade soberana. A sua
sua vontade soberana. Paulo reconhece que aquele momento era absolutamente pessoal e que os outros irmãos poderiam e tinham ajudado e o ajudariam e continuariam ajudando na intercessão, oração, amizade, cumplicidade, na transmissão do discipulado do que tinham aprendido, mas a prova era dele. Eu não posso jogar nas costas do pastor César a prova que é minha. Eu preciso passar, porque aquilo vai servir de experiência para mim, primeiro. Depois pode servir de referência para ele, porque pode surgir uma similar. Mas eu preciso passar por aquilo. Eu não posso nem nas costas da minha esposa, das minhas filhas, jogar uma prova, um momento de experiência, intimidade, de crescimento com Deus, e que às vezes fui incompreendido, jogar nas costas dela porque não tomaram uma posição, ou não me apoiaram, ou não foram comprar a briga. Não, de forma nenhuma. Eu tenho que estar seguro, o Senhor é comigo. São minhas e meus intercessores, meus amigos, mas agora é hora da minha experiência com Deus. O que eu tenho que passar, eu tenho que passar. E Paulo nos mostra esta certeza, esta segurança, ao dizer aos irmãos: olha, eu quero ir para Jerusalém. O Espírito do Senhor Jeová testifica em mim, e diz que em todas as cidades que passei, que passarei, a minha vida será de prisões e de tribulações, mas eu não tenho do que reclamar, porque ela não me é preciosa sem a presença de Deus, porque ela me traz alegria no cumprimento da missão e da carreira, e que eu tenho a certeza que eu vou receber de Jesus Cristo o galardão, e que eu testemunho através disso a pregação que eu levo aos outros. Viver o que prega, tanto no aspecto bom, quanto nas condições adversas. Paulo dizia: é o exemplo, é o que eu levo, é o que eu vivo. Se nós dermos uma olhadinha no texto, ele disse: olha, não me faltou nada, vocês foram extremamente bons hospitaleiros, estiveram do meu lado, mas não puderam me ajudar nas prisões, não puderam me defender dos meus algozes, e isto vem acontecendo com recorrência, mas é isso que testifica Jesus Cristo na minha vida e no que eu prego. Eu gosto de receber vitórias, sim, e hoje é dia de vitória. Só de estarmos aqui vivos já é motivo de agradecimento, sim. Alegria temos, sim, mas a maior alegria que Paulo dizia é ter a sua vida usada por Deus e ser escolhido para determinada função. Nós queremos os lauréis do Evangelho, mas não queremos as pedras que vamos sofrer ou ter que pisar, os espinhos. Os espinhos. Eu não vou doutrinar, viu, irmãos? Nós gostamos muito de palavras que massageiam o nosso ego, que batem de acordo com o que nós pensamos, e que vêm nos momentos mais necessários, ou que talvez nos tragam uma pequena honra momentaneamente, mas nós não queremos gastar a nossa vida para pregar a palavra, e reclamamos. E Paulo dizia assim: não, nada me tem valor aqui. Desprendimento. Paulo não era preso às coisas do mundo. Não é errado você ter, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não estou dizendo que é errado ser próspero de forma nenhuma, mas existem tantas pessoas que só são prósperas financeiramente, elas não têm alegria nenhuma, são ocas, por conta
de não conseguir extrair de um texto como esse o bom. O bom. Então não é errado você ter, muito pelo contrário. Fui moço, hoje sou maduro, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Davi nos diz isso. Lá em 4 de Filipenses, Paulo disse assim: posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei ter como também sei não ter, porque no momento que eu tenho, o Senhor me fortalece, no momento que não tenho, Ele também me fortalece. Então não é errado ter, não é errado sonhar, batalhar para conquistar, de maneira nenhuma. Mas não pode haver não podemos nos prender às coisas daqui que são passageiras. Jesus disse assim: olha, aquele que não deixar para trás até a família, todo o enrosco que estiver atrapalhando ele de me seguir corretamente, tomar a sua cruz e vir, não vai herdar a redenção. Então a nossa vida é de renúncia diária. E Paulo dizia: olha, eu não me alegro de forma alguma com as condições aqui que este mundo pode me oferecer. Eu me alegro em trazer a palavra de Deus, em levar o evangelho do reino, e eu quero que isto fique como um legado, porque vocês não me verão mais o rosto, pessoalmente não estarei mais entre vós, mas eu quero que vocês carreguem no coração este legado. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Depois ele diz assim, despedindo-se dos discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também tem condições de vencer. Porque eu vou rogar ao Pai, e Ele enviará o Consolador, e este estará convosco até a consumação dos séculos. E Ele tem poder inclusive de convencer o homem do pecado e do juízo. Ele está conosco. E Paulo queria que ficasse ali um legado, uma referência, para que também os irmãos não entrassem e achassem que levar a palavra ou viver com Jesus Cristo, servir ao Senhor da melhor maneira possível, traz mamão com açúcar. Não, traz dificuldades, angústias, confrontos, crises internas, mas vale a pena gastar o tempo servindo ao Senhor. Aí ele dizia assim: eu quero que guardem o legado e a palavra da verdade que vocês estão ouvindo, porque eu vou partir, e daqui a algum tempo vão chegar entre vós lobos cruéis, oportunistas, com uma palavra menos incisiva no aspecto de confronto do pecado, com uma palavra mais atraente até, mas são verdadeiros lobos, e esses não vão perdoar ninguém do rebanho. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim, olha, que nós precisamos tomar cuidado, porque no final dos tempos, até os escolhidos correm o risco de serem enganados pelas astúcias do maligno. Irmã, você está aqui, olha, o rapaz parou aí do lado, de blusa verde. Eu quero que a senhora levante a mão aqui assim. Não precisa pôr a máscara não, isso, só levante a mão. Deus está fazendo um movimento de saúde a favor da senhora esta manhã aqui. A irmã poderia ir lá no cartório e trocar o seu nome por milagre. A senhora me ouvindo é um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre na saúde das coronárias, um verdadeiro milagre na saúde gastrointestinal e um verdadeiro milagre emocional. A irmã está em processo de adaptação e de resiliência, está ressurgindo do meio das cinzas, se redescobrindo por dentro.
assustada consigo mesmo, sentindo pontadas pelo corpo todo. Em alguns dias parece que espetam a irmã da cabeça aos pés, os nervos tremem, parece que está levitando quando deita, dores por todos os lados e dores internas na alma, de preocupação, de angústia. Mas o Senhor Deus está te curando fisicamente esta manhã e trabalhando na condição emocional da senhora. E Deus me mostra um pacote de dinheiro nas tuas mãos. E Ele diz assim: diga à minha serva que eu sou juiz e advogado dela, e que eu vou trazer às mãos dela um direito que ela tem, e que está preso na burocracia, mas eu sou o Senhor acima da burocracia. E eu vou entrar no Ministério Público, no Fórum, no INSS, onde precisa, e vou trazer as minhas ordens ali, e as mãos da minha serva serão alcançadas, e o meu nome será glorificado nisso aí. Aleluia. Aqui, meu querido, bem clarinho aqui, faça assim, por gentileza. Deus me mostra também como se uma pinça, tem lá os seus dois lados, né? Ela viesse na região do coração do irmão, e ela fizesse assim, dentro do seu coração, na pelezinha que reveste o músculo, ela faz isso aqui, ó. 2 vezes a pincinha faz isso aqui. Deus também está sendo o seu cardiologista esta manhã. O Senhor Deus está curando os teus batimentos cardíacos. Todo este mal-estar que o irmão sente nas costas e a canseira está acabando agora, porque o Senhor Deus está desafogando o teu coração apertado lá nesta pelezinha. Isto também é uma consequência, diríamos, de adversidades e lutas que o irmão tem passado. Prejuízos, decepções, traições, nada no sentido conjugal. Traições em quem o irmão confiou, depositou até a confiança de confidenciar ou até de negociar, não foi recíproco, não houve o retorno. Isto acarretou situações internas terríveis. Deus está curando o irmão esta manhã aqui. E Deus ministra no meu coração: o prejuízo que o irmão teve, quem te deu não vai te ressarcir, pode esquecer, mas o nosso Deus tem portas novas para o irmão. Portas novas que surgem de condições inimagináveis, nunca se poderia imaginar. E estas portas novas, pessoas olhariam e não poderiam acreditar: ó, desse mato aí não sai coelho não, pois o Senhor vai tirar ouro dali e vai testemunhar a fidelidade dele para contigo. Não fuja do teu propósito com Deus, não esqueça os teus votos com o Senhor, porque Deus vai te honrar e vai ser louvado o nome dele nessa história aí. Paulo, ele dizia assim: eu me gasto preocupado com vocês e permito que todos os bons e maus momentos vocês vivenciem comigo, porque eu quero deixar isso como um legado, como um porto para vocês. Então ele queria dizer aos irmãos que servir ao Senhor não é, como muitos podem dizer, viver tudo numa boa. E nós procuramos, na maioria das vezes, uma condição como essa. O que também eu não posso nem dizer que é errado. Minha querida, você tem o pouco que eu enxergo daqui,
Você tem um cabelo loiro e uma camiseta que tem um detalhe aqui assim. Eu quero que você levante a sua mão, por favor. Está lá na ponta. Isso, uma camiseta branca com um detalhe. Deixa eu enxergar a sua mãozinha, por favor. É a irmã mesmo. Primeiro, o doutor estava com um objeto na mão que nos fazia enxergar direitinho lá o que ele queria frisar. Ele colocava no texto, lá no texto que ele queria frisar. Deus me mostra como se aqui assim, olha, estivesse toda a sua anatomia, e Deus não é obsceno, certo? Toda a anatomia do seu corpo, como se chegássemos no consultório de um neurologista, tem lá toda a anatomia dos nossos nervos, para nós entendermos todas as funções deles. Geralmente tem isso. Provavelmente no doutor que estava aqui, tem a figura de uma próstata, que é a especialidade dele. O seu, você está no neurologista esta manhã aqui. E um condutor desse dá vários choques, quase que no teu físico todo, mas principalmente nas mãos, nos braços, nos pés, panturrilha e na região aqui assim, olha, do ombro aqui, nesses nervos e músculos daqui. Eles estavam até agora todos inflamados, eles doem, eles repuxam, eles dão formigamento, isto é principalmente até de madrugada, sensações fortíssimas de cãibras, que parece que puxam a condição do fêmur, mas são os nervos. Hoje cada um destes toques vem do céu e eles desinflamam todas estas regiões. Então Deus está te curando. Eu te afirmo em alto e em bom som, debaixo da proteção do nome de Jesus Cristo. Você estava até agora inchada, com retenções de líquidos terríveis, mau funcionamento gastrointestinal, boca seca, boca amarga, dor na garganta. Você está aí sobrevivendo, mas o Senhor foi na origem do mal, porque o teu organismo está todo assustado. Deus está te curando, você vai desinchar, vai sentir-se melhor quando vestir-se. O Senhor Deus vai aproveitar esta ocasião e vai virar o teu emocional do avesso também. Você guarda palavras no sentido de sentimentos que te machucaram, te oprimiram. Em muitos dias você disse que Deus não existia para ouvir a tua oração, mas você sabe que Ele existe, Ele conhece as tuas entranhas e até relevou isso, porque Ele nos conhece. Hoje o Senhor prova para você que Ele existe, que Ele ouve a sua oração, que Ele cura os teus sentimentos, que você vai ser feliz, porque um zumbido diz que você não vai ser feliz. Ele vai te dar paz onde você dorme, você não sente paz no quarto. O Senhor vai ordenar que uma nuvem do mal seja repreendida ali. Você vai ter paz. Você tem sensação de rejeições, ou até que parece que está todo mundo te observando. Onde quer que seja, mas Deus está te curando hoje, e é uma manhã de bênção e vitória para a sua história. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí Paulo dizia assim: eu recomendo aos irmãos, encomendo, deixo isto como algo que os irmãos recebam diariamente, que a palavra de Deus, recebida através da graça, e que é poderosa para fazer mudanças, porque Ele mesmo nos diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai à divisão da alma e do espírito. Que esta palavra fique dentro de vocês, que confiem nela, que não se sintam menores do que os outros, e com isso não gerem a cobiça material, querendo ouro e prata, do que outro possa ter, ou do que outro possa dizer a vocês: vem, dê aqui 10 mil que você vai receber 100, é mais ou menos isso, e que ilude pessoas. Não entrem nessa, isso não é algo necessário. Vejam só aqui a minha vida,
eu vivi e sobrevivi muito bem, servido por vocês. Aí ele dizia: melhor coisa é dar do que receber. E Paulo queria dizer para que os irmãos tivessem liberalidade de dar sem troca, até no momento em que não pudessem fazê-lo com tanta eficácia, dentro da proporção que pudessem, eles fossem verdadeiros liberais em dar, em fazer o que fosse possível a eles, sem olhar para as possibilidades do outro, ou sem cobiçar, ou sem fazer troca. Irmãos, isso é muito sério o que Paulo queria dizer. Isto é seríssimo. Seríssimo. Aqui, minha querida, com um vestido, com todo respeito, com um vestido de alça, faça assim com a mão, isto. Dizem que uma pessoa quando fuma, parece que o coraçãozinho dela lá e o pulmão fica dando a entender que tem até a fumaça do cigarro em volta, né? Não é isso que eu quero dizer, né? Mas Deus me mostra como se o coração da senhora tivesse no entorno dele fumaças escuras. Deus não vai te expor porque Ele não faz. Fumaças escuras. E elas precisam de muita perícia do especialista para serem removidas. Este especialista que precisa remover não é o cardiologista, é o psiquiatra, o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, é o que trabalha na área emocional, que não é errado. Mas o maior deles, como todas as especialidades, é o Senhor nosso Deus, Ele que ensina. Estas fumacinhas em volta, elas são verdadeiros confrontos que a irmã tem vivido em relação ao ontem. E elas são empecilhos e barreiras. A irmã tem a consciência: eu preciso perdoar, eu preciso me refazer, eu preciso acreditar em mim. Eu não posso viver em 1980, muito menos em 90, muito menos em 2010. Eu tenho que viver em 2021. Mas eu não consigo. Pois o Senhor Deus vai entrar aí e Ele vai remover esta cinzazinha. Deus vai te ajudar a perdoar. E a irmã precisa começar a perdoar a si mesma, porque a irmã consegue enxergar sua culpa em dificuldades enfrentadas, inclusive no contexto família. Me faltou maturidade, me faltou paciência. A irmã tem sido tratada por Deus tremendamente. Em muitos dias a irmã não se auto-reconhece, porque hoje consegue engolir sapos bois. É a idade também, só que ficaram as sequelas do ontem. Deus está removendo isso aí. O Senhor fará um grande ajuste de perdão no meio da sua parentela. Ele vai edificar um altar novo, canta aí da graça. E Ele vai engrandecer o nome dEle nisto aí. Mas esta manhã também Deus está te dando saúde. A irmã também precisa de saúde física. Sim, física. Deus está te dando saúde física. Deus me diz: diga à minha serva que por estas condições emocionais, ela é predisposta a ter pontadas na cabeça, mal-estar na visão, perda da coordenação motora e uma sensação de peso, parece que vai desmoronar. Diga à minha serva que eu estou curando ela esta manhã e que eu estou devolvendo vitalidade. Minha serva tem uma sonolência impossível de ser controlada, e isto irrita ela, porque essa sonolência às vezes consegue se alternar com a falta de sono, com a insônia, que é impossível de se admitir também. Tudo isso está sendo tirado esta manhã, a qualidade de vida dela vai equilibrar, e o meu nome há de ser louvado nisto aí. Amém. Paulo, ele disse assim: olha, não cobicem nada de ninguém.
Paulo queria que os irmãos fossem eles, que não tentassem correr a pé atrás de quem tivesse a cavalo, que fossem gratos a Deus por tudo, que entendesse que o Senhor estava com eles em todos os instantes, que olhassem o exemplo da capacidade deles de não serem tão prósperos, diríamos, mas de terem ajudado Paulo a sustentar-se por aqueles anos que eles tiveram ali com eles, que eles não se iludissem com os possíveis lobos que surgissem, fazendo proposta de troca, ou qualquer coisa semelhante, e confiassem no Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, e eles tivessem dentro deles compaixão. Às vezes nós criamos um mundo individualista, para irmos atrás das nossas conquistas, dos nossos sonhos, das nossas metas, que nós não enxergamos mais em torno de nós, em algum instante até no meio da nossa família, nós não enxergamos mais. Paulo queria que os irmãos enxergassem. Olha, tem um ditado que diz que sempre tem alguém pior do que nós, ou que nada está tão ruim que não possa piorar. Eu não gosto muito desses ditados não, mas é para encaixar aqui. Paulo queria dizer assim: olhem em volta de vocês e priorizem e vejam como existem pessoas ainda mais necessitadas, enfermas. Olha, eu posso ter tudo, se eu não tiver saúde, eu não consigo desfrutar do tudo que tenho, não consigo desfrutar do tudo que eu tenho, porque eu não tenho saúde para tal. E é horrível a pessoa poder pagar um excelente convênio e ser atendido no Sírio-Libanês, mas não poder entrar dentro de uma aeronave e ir até o Rio de Janeiro, subir no Cristo Redentor e ver aquela beleza. É horrível. É melhor o outro que talvez compre uma passagem e pague em 24 vezes, mas chega o dia em que ele embarca ou num ônibus ou numa aeronave, entra no bondinho, vai no Cristo Redentor. Estou usando como exemplo o Rio de Janeiro, nem sou muito adepto de ir, e é feliz. Mas nós nos prendemos no mundo, na ganância das conquistas, nas necessidades que são impostas pelo sistema que vivemos, as cobranças. Um jovem, quanto mais estuda hoje, mais ele precisa estudar. Alguns já estão na 5ª faculdade, mas o contra-cheque dele é uma vergonha. E envolvido nisso, não consegue enxergar nada. Nada, absolutamente nada. Há um bairro em São Paulo, Morumbi, é um contraste terrível. Outro dia eu fui num apartamento de um irmão fazer uma oração, um prédio top, cartão postal do bairro, lindo, com piscina, procura por aí ver, com piscina, mas você sai na sacada, você vê Paraisópolis, o contraste, onde as pessoas passam necessidade e vivem do valor, às vezes inferior ao preço do condomínio mensal que aquele homem paga ali de um por andar. Aí se você chama os dois e faz o confronto dos valores, você se assusta. Os valores do caráter, você traça o perfil, a personalidade dele. Você diz: é melhor viver
com um valor inferior ao preço do condomínio deste prédio, do que ter dinheiro para pagar o condomínio desse prédio, porque o dinheiro não traz o retorno que era necessário ou que era almejado. E Paulo queria dizer isso aos irmãos, mas os que estão lá não conseguem olhar, porque estão tão envolvidos nas responsabilidades, inclusive, que eles não conseguem dar valor ao que têm. E Paulo dizia aos irmãos: olha, não se desesperem em ter. Olhe para os que são necessitados, para os que estão passando por condições piores do que a de vocês aí. Quantas vezes eu moro em prédio, e um dia uma senhora que faz a limpeza, uma irmã, uma serva de Deus, ela disse: pastor, eu estou limpando aqui, coloco aqueles avisos de piso molhado para que a pessoa tome cuidado. Alguns descem, nem olham para mim, nem prestam atenção no que está acontecendo. Aí eu disse: fique em paz, talvez é a correria. Sim, pode ser, mas em algum instante é o orgulho, a indiferença com o próximo. Se ela não estiver lá para limpar, quero ver como que ele vai pisar, como que vai trazer um visitante. Eu não moro no Morumbi não, eu moro em bairro. Como que vai trazer um visitante? Morumbi também é um bairro, né? Mas a gente falou Morumbi ou outros bairros lá, a gente já dimensiona o que é. O meu é um bairro normal. Se nós não prestamos atenção, irmãos, nós agimos assim. Nos tornamos indiferentes aos outros. Pensamos somente em nós, no que vamos ter, no que vamos fazer, no que não podemos, ou sei lá. E Paulo dizia isso aos irmãos: estejam atentos. A tônica da pregação de Jesus é: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Às vezes, do meu lado, pessoas estão aí amarradas, passando necessidade, e necessidades espirituais e emocionais que são piores, mas eu estou tão naquela ganância que eu não consigo observar. Mas Paulo queria que este legado ficasse, e também ele queria que os irmãos confiassem no potencial deles. O pouco com Deus é muito. E ele dizia: melhor é dar do que receber. Que Deus nos ajude. Isto trouxe um impacto aos irmãos. É tão bom ouvir a palavra de Deus com o coração aberto e permitir que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar. Isso mostra sensibilidade, que às vezes não temos. Paulo disse assim, ao dizer tudo isto, ajoelhou-se para orar junto com os irmãos. Comunhão, cumplicidade, confiança, necessidade de intercessão, de ajuda. Paulo dobrou o joelho, e entre eles houve um grande pranto. O Espírito de Deus achou lugar para atuar. Aqui, meu querido, de calça preta aqui, você tem um conflito interno muito grande no que se diz respeito a valores, não dinheiro, a princípios. Um conflito. De 2 anos para cá você tem se tornado extremamente observador. Você tem buscado de todas as maneiras agradar a Deus ou entendê-lo, e tem pedido a Ele um norte, ou
uma avaliação, me avalia, Deus. Porque a sua mente trabalha na seguinte maneira: se eu estou servindo ao Senhor, se Ele tem me ouvido, eu não posso ser o mesmo, e as coisas também não podem ser do mesmo jeito. E aí você não se conforma com... Davi diz assim: não se indignes com o malfeitor que prospera no teu caminho. Você fica em conflito, meu Deus do céu, é tudo torto, trambiqueiro, maldoso, uma vida moral toda comprometida, e as coisas acontecem. Eu estou aqui lutando pelo mínimo, e numa dificuldade terrível, muita injustiça, profissionalmente falando, muita injustiça. Sempre que você chega na boca do gol, parece que te colocam novamente lá na zaga, te tiram de lá e dizem assim: não, agora é a minha vez. E isto tem acontecido até com recorrência e declarado, não enganam mais. Deus, porém, tem uma ampuletinha de tempo, falta pouquinha areia para chegar a tua hora. Não passam 3 meses e Ele vai começar a testemunhar: tua hora está chegando, sua hora está chegando, e eu vou tumultuar o meio dos teus inimigos, eles não entenderão nada, mas o meu nome há de ser glorificado na sua história. Deus está dando paz ao teu sono hoje, por conta deste conflito todo. Você não tem tido paz no sono, não dorme um sono que repara, dorme um sono que parece que guerreou e que cansou-se, trabalhou a noite toda puxando um caminhão com ferro. Deus está te dando saúde no sono hoje, trazendo equilíbrio no teu sono, e vai ser louvado o nome do Senhor na sua história. Amém. Paulo orou com os irmãos. Paulo orou com os irmãos. Houve choro, todos se alegraram, foram sensíveis. Chorai com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Agora era hora de choro, um choro misturado de alegria pelo testemunho, em ver as convicções de Paulo, o legado que ele queria deixar, mas também já da saudade de que não veriam mais o apóstolo Paulo. Pensa as indagações que ficaram na mente daqueles irmãos, tristes, porque não veriam mais pessoalmente Paulo. Porém, acompanharam o apóstolo Paulo até o navio, despediram-se, e qualquer coisa que acontecesse, não poderiam dizer: Paulo não nos ensinou, não nos explicou, não nos foi objetivo. A palavra de Deus está aqui, ela é verdadeira em tudo, tem resposta para tudo aqui, inclusive para o amanhã. Inclusive para o amanhã, para os fatos dos dias atuais, para o amanhã, para depois da morte. A palavra de Deus tem resposta, que ela é eterna. Ela é eterna. É indiscutível isso. Inenarrável. Eterna. Ela foi viva ontem, ela é viva hoje, ela será viva amanhã. Renovada diariamente. Pode ler este texto hoje à tarde, que Deus vai tirar outras aplicações, que vai me encaixar e vai te encaixar. Pode vir aqui ministrar, que o Senhor vai te dar outras maneiras de explicar, explanar, e vai falar conosco da mesma forma, às vezes até na mesma tônica.
a palavra de Deus, e Paulo deixava isso. Que Deus nos ajude a vivermos a palavra, a não reclamarmos, a aceitarmos os confrontos da palavra, a mudarmos quando vier o confronto que a palavra nos traz, começando por mim, é óbvio. O dia que não começar por mim, Deus tenha misericórdia de mim. Começando pelos confrontos, que Deus nos ajude, para que possamos ser vitoriosos em tudo na nossa vida. Amém, meus queridos? Eu quero convidá-los a orar. O pastor me deu liberdade, então quero convidá-los a ficarem em pé para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ali de camiseta branca, o rapaz ali de camiseta, fortão aí de camiseta branca, faça assim, ó. Isto. Eu vou falar um negócio para você, bem forte, nunca será expositivo, porque Deus não o faria. Você tem medos, mas estes medos não são em relação a mim, não são em relação à companheira, não são em relação ao pastor. Eles seriam até mais fáceis de serem resolvidos. O seu medo é em relação a você. Você pisa em ovos em relação a você. E isso até enrijece os músculos, sabe? Provoca situações difíceis na função digestiva. Você vive tenso, nervoso, porque você tem medo de você. Me ouvindo, você é um milagre espiritual, um milagre físico. Você está vivo, é um milagre, porque as emboscadas malignas para ceifar a sua vida não foram uma nem duas, e elas foram recorrentes, repetitivas. Elas pararam agora. Este ano aqui acalmou a situação. Você tem medo de voltar a viver o que viveu. Você tem medo dos relacionamentos. Não estou dizendo nada no sentido conjugal, no amplo. Você tem medo porque você se decepcionou, mas também decepcionou. Você tem consciência de situações familiares, e você diz: Deus, na minha casa eu não quero que isso aconteça. O que eu devo fazer? Então vive tenso. Deus vai curar os teus medos esta manhã que vai. O Senhor vai conseguir fazer você encaixar dentro de você, sentir-se livre. Se eu for ao shopping, o adversário vem com pratadas mesmo. Vem. Diríamos que comigo ele viria com 2 ou 3 pratadas, ou pratos, ofertas, ciladas. Com você é da hora que entrar, a hora que sair. Tentando te irritar, tentando desviar a sua atenção. Você tem medo de encontrar amigos do ontem. Deus, eu não posso. Sofre rejeições e zombarias por conta da sua posição, mas Deus está entrando com providência a teu favor hoje. Deus está entrando com providência. Deus vai te dar liberdade. As ninhadas do mal, elas não vão acabar só na glória, mas o Senhor vai te dar liberdade de andar de cabeça erguida. Ou prudência diante do momento que vivemos, certo? Para evitarmos até qualquer mal entendido para a igreja. Que Deus nos guarde, que não venham mais lockdown algum, para nós termos liberdade de ir e vir e servir ao Senhor. Então, se é necessário isso, façamos. Eu só quero saber se há alguém que não é crente em Jesus Cristo e que hoje quer aceitá-lo como Salvador, ou que esteja afastado e que hoje quer retornar ao caminho do Senhor. Dê um sinal com a sua mão, ou saia do seu lugar e venha até aqui, que nós queremos orar por você. Há alguém? Eu não conheço todos vocês.
venha até aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você estiver afastado ou hoje quer decidir-se por Jesus, não há? Então vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua grande oportunidade de estarmos reunidos na tua casa mais uma vez. Aqui estão os teus servos, te louvamos pela palavra que o Senhor tem nos dado. Te peço agora uma bênção especial a favor de cada um, das famílias aqui representadas. Na autoridade do teu nome eu repreendo todo o intento do mal. Ordeno uma bênção especial de saúde, portas abertas, que todas as algemas do mal também aqui sejam repreendidas, que o teu nome seja glorificado e que os teus servos guardem testemunhos da tua grandeza. Em nome de Jesus nós cremos, por isso te agradecemos. Amém.